alguém vai ter que relatar aqueles que deram a sua contribuição à comunicação, ao rádio, à televisão, etc. Para que você seja um bom radialista, para que você seja um bom jornalista, é preciso que você tenha o mínimo, tantinho assim de vocação. A gente vem com ele, está no sangue. João Oliva, uma fonte de histórias do rádio em Sergipe, é o nosso personagem de hoje do Memória do Rádio Sergipano. João Oliva Alves. Era funcionário do IBGE, fui transferido para aqui, para Aracaju. Quando eu vim para aqui, para Aracaju, eu fui convidado para, juntamente com outros amigos, fundarmos a Gazeta de Sergipe, que era um jornal. O jornal primeiro era Gazeta Socialista. Depois foi criada por Orlando Dantas, um grande jornalista, que era também filho de Capela, e criou um novo jornal aqui. Era político, né? E criou um novo jornal em Sergipe, Gazeta Socialista, depois denominado Gazeta de Sergipe. E como eu, já desde o tempo que morei na minha cidade, já gostava de escrever e enviar os meus artigos para os jornais, para a imprensa de Sergipe, né? E muitas vezes saía publicado, às vezes até em primeira página, ele já me conhecia. Quando soube que eu tinha sido transferido para aqui, para Aracaju, ele estava já às vésperas de querer fundar esse jornal e já tinha como auxiliares dele, possíveis jornalistas, colegas meus do IBGE, que trabalhavam no mesmo IBGE, então me procurou. Oliva, eu já conheço você, já li alguns artigos que você escreve em jornal e quero lhe fazer um convite para você compor a minha equipe, com a qual eu vou fundar um jornal intitulado Gazeta de Sergipe. E então fixamos desde aquele dia esta possibilidade. E ele fundou, eu vinha para aqui no começo de janeiro de 1956, foi que eu fui transferido para aqui, para Aracaju, e ele fundou o jornal no dia 13 de janeiro de 56. Em 58, chegou aqui um novo bispo de Sergipe, que era D. José Vicente Távora. E eu então fui enviado pelo meu presidente, o Orlando Dantas, que era o diretor-presidente da Gazeta, para fazer uma entrevista com ele. Eu fiz a entrevista, ela foi publicada em primeira página na Gazeta de Sergipe. E o próprio D. Távora, depois de algum tempo, né, depois de alguns dias, quis me ver para dizer que tinha gostado da entrevista. Então, daí alguns dias, eu fui convidado para ir trabalhar no jornal da Diocese, na função de redator-chefe. Eu era simples jornalista na Gazeta, né? Já vinha com um cargo de redator-chefe, né? Então, aceitei trabalhar na Cruzada, no jornal A Cruzada, que era o jornal da igreja, o jornal diocesano. Ele, dentro de alguns dias, fundou também a Rádio Cultura de Sergipe, como órgão também jornalístico da igreja, radialístico da igreja. Eu fui convidado para compor o conselho redatorial de Nossa Opinião, que era composto de, parece-me que uns 6 jornalistas. Era eu, era Dr. Manuel Cabral Machado, outro
Eduardo Vital, era secretário da Saúde, também passou a integrar, o Wellington Elias, Raimundo Luiz Rabelo Leite, professor Silvério, que era também, todos eles eram brilhantes jornalistas, menos eu. Eu era apenas um camarada chegado do interior também. Em 1963 eu fui convidado pelo então governador do estado, João de Seixas Dória, para ser secretário de imprensa no governo dele. E claro que aceitei. Um dia eu cheguei lá na rádio para levar meu trabalho e encontrei a então diretora, Maria Luísa ela até tinha sido freira e agora não, né, trabalhava em rádio. Né? Ela disse: Oliva, eu estou com um programa aqui, você quer aceitar esse programa? Aí eu disse: que programa? Ela disse: é para fazer editoriais também no dia. Agora, é rápido, um editorial curto. Para você, nós vamos lançar esse programa. Aí eu disse: e quantos minutos mais ou menos? Ela disse: uns 3 minutos só. Eu digo: mas como é esse programa? Ela disse: você vai fazer editoriais também. É um programa opinativo. Você vai dentro da sua visão das coisas, você vai dar opiniões. Mas esse programa, já foi depois da grande entrevista da semana. A grande entrevista da semana era num dia de sexta-feira. Fui eu também quem lancei a grande entrevista da semana, porque de lá da Rádio Cultura recebi a inspiração. Olha, você podia também inaugurar uma entrevista, um programa de entrevistas. Aí você quer fazer? Eu digo: faço também. Então, aí começamos a grande entrevista da semana. Então eu entrevistava grandes personagens. Me representou muito. Isso aí eu gostei imensamente, porque eu achava muito bom eu auxiliar na opinião, né? Em atualizar as opiniões, né? Dar meus palpites. Eu gostava muito daquilo. Eu fazia todo dia uma página disto e era com prazer, né? Sobre a opinião sobre tudo. Aqui eu fazia uma crítica sobre o estado das ruas. Quem viaja de ônibus pelas ruas não pavimentadas de Aracaju, e elas representam ainda quase 2/3 da cidade, tem a mesma sensação de desconforto de quem viaja de carro de boi pelas estradas brutas, cheias de buracos da zona rural sertaneja. É de veras digno de admiração o heroísmo de algumas empresas de ônibus que fazem a linha de transporte de certos bairros ou zonas da cidade, onde a chuva e a falta de assistência da prefeitura transformaram em território lunar, cheios de crateras e acidentes. Quem lia eram os locutores. Um dia era um, outro dia era outro. Era Gilvan, Dermival Gomes. Também a Reinaldo foi um dos melhores locutores que eu tive. E vários outros, né? Às vezes ficava a matéria que era maior do que o espaço de uma folha, então eu deixava para o dia seguinte. Essa daqui já foi dizendo: ó, sequenciando o nosso comentário de ontem a respeito da reação que vem provocando em alguns setores as últimas medidas da Secretaria de Educação, trataremos hoje sobre o problema dos professores de ensino médio, tentando esclarecer para a opinião pública. Aí eu entrava. Em 1970, ao encerrarem-se as aulas, o quadro do magistério de nível médio estava integrado por 592 professores. Entre estes, 177 eram catedráticos
efetivos, concursados, autorizados, e 405 eram contratados. Eu sabia disso tudo porque eu trabalhei muito no IBGE, nas estatísticas. Então, depois que faziam aqueles inquéritos estatísticos, os livros que eram publicados sobre as estatísticas do Estado passavam por minha mão. Então eu sabia quantos professores tinham no Estado, quantos tinham títulos, quantos não tinham título. E tudo isso me servia para eu fazer as minhas críticas. E assim por diante. Mas você está vendo, todo dia eu escrevia um disto, entendeu? Então, no ano era 300 e tantos artigos desses por dia, porque era um por cada dia. E no Olha Aí especial dessa semana, vamos exibir os videoclipes de Paulo Metelo em sua fase solo e com a banda Cactus Cream. Eu sou Diane Veloso e a gente se encontra aqui na nossa Aperipê TV. Olha aí! Você já percebeu que com um simples gesto somos capazes de transformar a vida de alguém? Pois é, às vezes uma coisa boba surge com tanto amor que dá vida às coisas mais belas do nosso dia a dia. Chutar uma bola, desenhar, tocar uma viola. Todos nós somos capazes de fazer, mas com a sua ajuda fica muito mais fácil. Capazes. Centro de Abordagem a Pessoas Autistas do Estado de Sergipe. Toda segunda, 7 da noite, você acompanha tudo o que acontece no esporte sergipano, aqui na Aperipê TV, no Bola em Jogo. Bate-papo, entrevistas, convidados e muito mais. Sempre às 7 da noite. Bola em Jogo. Oferecimento, o Borrachão. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Eu cheguei da minha terra como primário, estudo primário. Eu me formei junto com minha filha se formando em serviço social, e eu aí me formei como advogado, mas porque já tinha passado, mas fiz o curso primário, eu fiz na minha terra, completo. Mas eu gostava muito de me
ter escritor e tudo, né? E naturalmente que me dava bem, porque eu mandava meus documentos, meus artigos, e eram publicados, às vezes até em primeira página, né? Então, ia ter, mas eu gostava de estudar mesmo. Agora, quando cheguei para aqui, aí tinha exames chamado de madureza, né? Exames de madureza, o artigo 99, que eu fazendo, eu teria feito já o nível médio. Passei do nível primário ao nível médio, né? E quando eu fui me apresentar, eu até tinha uma professora que era rigorosa muito, e eu mostrei-me meio perturbado, porque ia fazer um exame de madureza, não tinha feito isso na escola também. Ela disse, então, quem não pode com pote não bota rodilha na cabeça. Você pergunta uma coisa assim, de brincadeira assim, não bota rodilha na cabeça. Mas eu passei no exame de madureza. Depois que passei no de madureza, eu fui fazer a escola técnica, o ensino técnico de contabilidade. Passei também, aí pude fazer o exame da Universidade Federal de Sergipe, né? Fui fazer da universidade e escolhi a formatura de Direito, Ciências Jurídicas e Sociais. E passei também e me formei em Direito. A grande entrevista da semana era interessante porque tinha uma característica musical, Tchaikovsky. A grande entrevista da semana, a Rádio Cultura de Sergipe. Estamos hoje entrevistando o professor tal, ou o doutor tal, quem fosse, né? Aí eu chegava e fazia, porque as perguntas eu fazia de improviso, né? Aí eu chegava, ele já sabia sobre o que ele era entrevistado naquele dia, né? Tá? Iria entrevistar, por exemplo, um engenheiro de construção, sobre, por exemplo, a situação da pavimentação da cidade. Então, eu já ia fazendo as perguntas e ele ia respondendo. Eu acho que isto é necessário, é preciso restituir. Olha, imagine você, agora eu vou fazer uma crítica, né? Imagine você que esse trabalho todo na Rádio Cultura, esse trabalho todo da grande entrevista, ou do nossa opinião, desse trabalho meu. Quando depois eu procurei a matéria para fazer um escrito, que eu quis transformar isso num livro, não tinha mais. Como é que pode ter deixado isso se perder? Então, portanto, por isso é necessário, porque também o radialista é culpado também disso, não podia ter deixado isso se perder, né? Repare que eu não deixei o meu. Eu tenho aqui quase, sei lá, foram 4 anos, 4 vezes 3, 12, eu tenho fiquei com mais de 1000. Não cheguei a ficar com tudo isso, não, porque eu joguei uma parte fora também. Para quê? Eu já não precisava mais, mas guardei o resto. Eu tirava isso, batendo, você vê, isso é cheio de correçõezinhas que eu fazia na mesma hora na máquina de escrever. Porque eu botava o papel carbono e batia por cima, tirava, mandava o original para a rádio e ficava com a cópia do carbono para mim. Então eu conservei isto e fiz uma espécie de arquivo comigo,
mas depois fui perdendo também, estragou-se tudo. Eu acho que é muito necessário o arquivo, a concepção de arquivologia. É preciso guardar nos arquivos tudo que se cria, porque nada se cria perfeito. Tudo nós vamos fazendo vagarosamente. A gente vai aperfeiçoando na medida que trabalha, que repete o trabalho e tudo. Então, não podemos deixar se perder o que a gente faz agora, porque aquilo que serve de base para o que vem depois, vai sendo construído aos poucos e vai se aperfeiçoando. É isso que eu digo. E quem perde, né, é o jornalista, o sindicalista, o jornalista, o profissional. Ele vai perdendo se ele mesmo não opta por aquilo. E para os ouvintes de rádio é preciso que eles participem, no sentido de, ao ouvir, eles também dão opiniões, eles escrever, porque eu recebia muitas cartas, não sabe, quando as pessoas que tinham um problema em sua terra ou em sua rua, sobre o que eu estava tratando naquela hora, ele tinha um problema, por exemplo, de iluminação, as ruas escuras, ou isso, aquilo. Eu toquei no assunto. Este tema diz respeito ao interesse das comunidades, dos cidadãos. Então, eles têm que mandar, ou escrever, ou então telefonar. Eu recebia muitas vezes telefones assim, e às vezes até escritas, cartas que me mandavam, pedindo para falar sobre assuntos que estavam merecendo, necessitando de uma opinião para ser aperfeiçoado. Essa é o apelo que eu faço às pessoas, aos ouvintes, que são os interessados por aquilo que a gente está tratando, né? Quando a gente aborda um assunto, este assunto diz respeito a várias profissões, a várias pessoas, de várias condições ou qualidades, e essas pessoas serão beneficiadas quando a abordagem é feita para aperfeiçoar, para cada dia melhorar mais. Bom, eu acho que uma das profissões mais interessantes para os cidadãos é a profissão do jornalismo, o jornalista, porque ele faz entrevistas, ele debate os assuntos e vai fazendo suas críticas, né? Então, eu acho que todo mundo tem que dar uma contribuição para o trabalho dele e dar puxando o assunto, né? Abordando, provocando. Então é este apelo que eu faço para as pessoas, para os cidadãos, que vai servir a toda a comunidade, a todas as pessoas. E isso é que com isso é que eu convivi nesse tipo de trabalho. Eu, depois disso, me tornei até escritor. Sou hoje membro da Academia Sergipana de Letras. Já escrevi livros, tenho escrito 2 livros e outros opúsculos, pequenos livros menores, né? Eu já escrevi, além desses 2. E todos esses falando nessas coisas que interessam à comunidade, sobretudo a imprensa. É um livro de editoriais.
né, que foram, é o que formou a minha profissão, o meu trabalho. Sobretudo imprensa. E o outro foi mural de impressões. Sobretudo a imprensa, eu fiz editoriais e sobre isso que eu estou falando a você. E política e tudo, combati a revolução, combati tudo. Quer dizer, na ocasião não era assim, porque eu não podia, senão perdia o emprego no dia seguinte. Mas eu também combatia com consciência. Olha, todos os dois, olha. João Oliva, mural de impressões. E aqui, sobretudo, a imprensa. Entendeu? Agora, por exemplo, aqui eu tenho uns 20 artigos, são 100 artigos, porque eu escolhi 100 editoriais que eu escrevi nos jornais e procurei editar como livro. E desses 100, uns 15 ou 20 são sobre os problemas criados que eu encontrava na Revolução, entendeu? Sobre anistia, sobre apelo à serenidade, era quando estava o mundo borbulhando de confusão e de tudo. Então, luta entre estudantes e políticos, entendeu? Então, eu chegava, abordava este assunto e criava e fazia um editorial, um artigo, dando a minha opinião e fazendo uma luta, mostrando como sair daquilo. Agora, eu também atacava os estudantes que fizessem as coisas sem ter a consciência do que estavam fazendo. Não era para também levar a coisa sem consciência, sem segurança, né? Porque isso prejudicava a todo mundo. E assim por diante.